Você acha que está no controle, mas não está. Você acredita que está no controle das suas decisões, das suas reações, da direção que a sua vida está tomando. E provavelmente tem muita coisa na sua vida que você acha que confirma isso. Você construiu coisas, tomou decisões difíceis no decorrer da sua vida, chegou em lugares que exigiram esforço real. Mas deixa eu te fazer 3 perguntas. A última vez que alguém te criticou em público, como você reagiu? A última vez que uma negociação foi para um lugar que você não esperava, o que aconteceu dentro de você? A última vez que seu ego foi testado, que alguém colocou uma dúvida no seu trabalho, na sua capacidade, na sua visão, o que você fez com isso? Porque se a resposta veio rápido demais, se o corpo tensionou antes da cabeça processar, se você falou e depois se arrependeu, então talvez o controle que você acredita ter seja menor do que parece. Pensa num dia típico de alguém que lidera, que empreende, que está construindo algo. A agenda começa cedo, as demandas aparecem antes do café e durante o dia inteiro essa pessoa toma decisões, responde situações, se relaciona com outras pessoas. Na superfície parece tudo sob controle, mas por baixo tem um padrão rodando que pouquíssimas pessoas percebem ele. Quando alguém da equipe falha, a resposta vem da liderança ou do julgamento? Quando uma negociação vai mal, a próxima decisão vem da estratégia ou da frustração? Quando alguém desafia uma ideia em reunião, a resposta vem da abertura ou do ego? A maioria das pessoas nunca se faz essas perguntas, elas só reagem e depois constroem uma justificativa racional para a reação. É como se tivesse sido uma escolha consciente desde o começo. Isso tem um nome: piloto automático emocional. E a maior parte das pessoas vive a vida inteira dentro dele sem perceber. Deixa eu te contar uma história que diz muito sobre isso. Um empresário passou 6 anos construindo uma empresa do zero. E aí chegou o dia da grande reunião. Uma reunião com um potencial investidor estratégico. Alguém que poderia transformar a operação, abrir mercados, multiplicar tudo que ele tinha construído. A reunião começou bem. O empresário estava preparado. Ele estava confiante, com os números na ponta da língua. O que aconteceu? Em um determinado momento, o investidor fez uma pergunta direta sobre o histórico de resultados. Fez com um tom frio, quase cirúrgico. Aí esse empresário sentiu algo que o contraiu ali por dentro e ele interpretou como um ataque. O ego dele foi ferido. E aí ele começou a se defender com uma intensidade que naquela ocasião não era necessária. Interrompeu 2 vezes o investidor e ele quis provar que estava certo. Tecnicamente, ele ganhou nos argumentos. A reunião terminou, os 2 deram um aperto de mão e um até logo. Uma semana depois, esse investidor entrou em contato para dizer que ele ia seguir por outro caminho. O que aconteceu? Meses depois, um contato em comum do empresário e desse investidor, numa conversa informal, ele descobriu o que tinha acontecido. O investidor, ele não estava naquele momento questionando os números, ele estava testando como o empresário se comportava sob pressão. Porque se você não consegue se governar numa sala de reunião, como você vai se governar em uma crise real? Quando o dinheiro acaba, quando o seu time trava, quando o mercado vira de uma hora para outra. Ele não perdeu aquela oportunidade por falta de resultado, ele perdeu porque a emoção respondeu antes dele. Isso acontece de formas diferentes, dependendo de cada pessoa.
O Daniel Goleman, que é uma referência e uma das mais importantes referências no estudo de inteligência emocional, ele identificou padrões de comportamento que aparecem de forma recorrente em pessoas que ainda não desenvolveram essa habilidade. E quando você olha para esses padrões, provavelmente vai se reconhecer pelo menos em um deles na sua própria vida. Tem a reatividade. Reatividade é a pessoa que responde antes de processar, que escala conflitos que poderiam ser resolvidos em 2 minutos, que fala no calor da emoção e aí depois passa dias tentando consertar o que foi dito. Tem a pessoa que tem medo do conflito, a pessoa que evita conversas difíceis, que concorda quando deveria discordar, que deixa problemas crescerem porque não consegue enfrentar o desconforto de uma conversa honesta. Parece controle, mas na verdade é fuga. Outro padrão é a necessidade de aprovação. A pessoa que toma decisões baseada no que os outros vão pensar, que muda de posição quando sente resistência, não porque mudou de ideia, mas porque precisa ser aceita. Isso contamina a liderança, contamina uma negociação, contamina qualquer relação que exige posicionamento real. Tem o quarto e último padrão, que é o ego inflado. A pessoa que confunde defender o trabalho com defender a identidade. Essa pessoa não consegue receber um feedback sem sentir que está sendo atacada, que precisa sempre ter razão, porque estar errada parece ameaçador demais. Esses 4 padrões têm uma coisa em comum. Todos parecem absolutamente normais para quem está dentro deles. A pessoa reativa acha que está sendo assertiva. A pessoa que foge do conflito acha que está sendo diplomática. A pessoa que precisa de aprovação acha que está sendo colaborativa. E a pessoa que tem o ego inflado, ela acha que está defendendo princípios. O piloto automático sempre tem uma boa história para se justificar. E aqui eu quero trazer uma perspectiva que muda a forma como você entende tudo isso. Antônio Damasio é um neurocientista português que passou anos estudando pacientes que sofreram lesões nas áreas emocionais do cérebro. E o que ele esperava encontrar eram pessoas que tomavam decisões melhores, mais racionais, mais frias. E o que ele encontrou foi exatamente o oposto. Sem acesso às emoções, essas pessoas paravam de decidir bem e elas ficavam paralisadas diante de escolhas simples. O que isso significa para você? Significa que o problema nunca foi ter emoção. Emoção é parte essencial de como você processa o mundo e toma decisões. O problema é ser controlado pela emoção sem perceber que ela está no comando. Os estoicos já sabiam disso há mais de 2000 anos. Marco Aurélio, um dos imperadores mais poderosos da história, ele escreveu em suas meditações sobre a prática diária de observar os próprios pensamentos e emoções antes de agir. Não para eliminá-los, e sim para não ser governado por eles. A ideia central é essa: você não controla o que acontece, mas você sempre pode controlar como responde ao que acontece. Isso é inteligência emocional antes do nome existir. Então, deixa eu clarear o que inteligência emocional realmente é. Porque a maioria das pessoas entende errado. Inteligência emocional não é serenidade permanente, não é ausência de raiva, de medo, de ego, não é a versão zen sempre equilibrada de você que nunca se abala. Isso não existe e quem vende isso está te enganando. Inteligência emocional é a capacidade de perceber o que está acontecendo dentro de você rápido o suficiente
para escolher sua resposta antes que a emoção escolha por você. É a diferença entre ser levado pela correnteza e nadar com consciência dentro dela. Você ainda sente a correnteza, mas você não perde o controle da direção. E para quem empreende, para quem lidera, isso não é desenvolvimento pessoal opcional. Isso é habilidade que multiplica ou sabota todas as outras. Você pode ter a melhor estratégia, o melhor produto, o melhor time, mas se o ego fecha uma negociação antes da hora, se o medo do conflito deixa um problema crescer até virar crise, se a reatividade afasta as pessoas certas, nenhuma estratégia no mundo resolve isso. Então, eu vou te dar um exercício que eu chamo de espelho das reações. Funciona assim. Você vai pensar nas 3 situações em que teve uma reação emocional forte. Pode ter sido raiva, defensividade, medo de falar, necessidade de aprovação, ego ativado, qualquer uma. Para cada situação, você vai responder 3 perguntas. O que aconteceu que me fez reagir dessa forma? O que eu fiz em seguida? E qual foi o custo real dessa ação? No relacionamento, na negociação, na decisão, na liderança? Depois, uma 4ª pergunta que é: onde o exercício realmente vai te transformar? Se eu tivesse escolhido minha resposta em vez de reagir, o que eu teria feito de diferente? O padrão que aparece nas 3 situações é o seu ponto cego emocional. É o lugar onde o piloto automático assume o comando sem você perceber. E você não pode mudar o que não consegue enxergar. O espelho das reações existe para que você se veja com clareza antes que o custo apareça de novo. E agora vem a parte que vai conectar tudo isso. Autonomia real não é fazer o que você quer. Não é independência financeira. Não é ter um negócio próprio. Não é não ter chefe. Autonomia real é a capacidade de responder à vida a partir de quem você decidiu ser e não a partir do que a emoção do momento determina. A maioria das pessoas nunca vai ter isso. Não porque são incapazes, mas porque nunca pararam para olhar com honestidade para os próprios padrões. Nunca fizeram o trabalho de entender o que as controla. E elas continuam acreditando que estão no controle enquanto são conduzidas por reações que se repetem há anos. Você não está no controle da sua vida enquanto não estiver no controle de si mesmo. E o primeiro passo para esse controle começa com a sua decisão. Uma decisão simples. Parar de fingir que as suas reações são sempre escolhas. Então, para encerrar, você pode sair desse vídeo agora e continuar exatamente como você estava, achando que está no controle, reagindo como sempre reagiu, pagando os custos que você nem percebe que está pagando, ou você pode fazer o espelho das reações hoje. Sentar com as 3 situações, responder as 4 perguntas e olhar com honestidade para o padrão que vai aparecer na sua frente. Não porque vai ser confortável, mas porque o que você não enxerga em si mesmo continua te controlando. E quem não se governa é governado sempre. Se esse vídeo fez sentido para você, já comenta aqui embaixo. Quem não governa é governado. E compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Segue o canal, ativa o sino e me encontra nas redes sociais. Até o próximo vídeo.